aqui de Goiânia, que vende imóveis de luxo e de designers aqui, que cedeu o nosso lugar para a gente se encontrar. Também a Biolab, que é uma parceira antiga da dermatologia, do Pantogar, da vitamina D, e que trouxe o colágeno tão importante para a gente envelhecer bem. E ela vai depois distribuir para vocês uma forma diferente de consumir esse colágeno, um drink de colágeno, tá? Para vocês experimentarem. Queria agradecer também a Biomagistral, que é uma farmácia de manipulação aqui de Goiânia, que também veio trazer algumas coisinhas para vocês do pilar de saúde, que é o sono, que é uma coisa importantíssima, a gente tem que dormir bem para ter saúde, e eles trouxeram alguns suplementos para a gente usar à noite, para a gente dormir melhor, e uma máscara facial, não é isso? Que eu estou curiosa para usar. Queria também agradecer a Casa Perini, que é o espumante, que é uma casa já de mais de 85 anos de história de produção aí de vinhos e espumantes de qualidade. A Carol, que é representante da Casa Perini, fez uma seleção especial para a gente. Então, depois, quando quem não estiver dirigindo, né, tomar um espumantezinho ali na entrada, tá? E antes da gente começar, sigam a gente no canal do YouTube. Hoje a gente está produzindo aqui a segunda gravação do nosso podcast. Mulher 40+, saudável. Se inscreva no canal, ative o sininho para serem notificados, que a gente está muito empenhado em fazer conteúdos que melhorem a qualidade de vida de vocês. E sempre com convidados especiais, a gente já está elaborando alguns conteúdos diferentes para agregar sempre mais, tá? Bom, para começar, eu sou a Flávia Carneiro, eu sou médica, dermatologista e tricologista. Então, eu vou fundo para descobrir qual é a causa da queda de cabelo das mulheres, das pessoas que me procuram. E eu sou uma mulher 40+. Quando eu fiz 40 anos, eu me perguntei, eu me questionei que eu queria envelhecer de forma diferente. Porque eu tinha os meus modelos de envelhecimento familiar, meus modelos de envelhecimento das pacientes e das mulheres que passaram na minha vida, desde a minha formação como médica, lá em São Paulo, na minha residência, e eu vi modelos e padrões de envelhecimentos diferentes, e eu me perguntei, será que eu posso fazer diferente? Será que eu posso ser protagonista desse meu processo de envelhecimento? Como que eu posso fazer isso? E eu procurei profissionais para me ajudarem, e pasmem, foi muito difícil achar. Raras exceções que estão aqui hoje no palco, que é a minha ginecologista, a doutora Paula Moura, e a minha nutricionista, a doutora Maria Luísa Ribeiro. Foi difícil porque eles queriam saber qual que era o sintoma que eu tinha, qual que era o meu problema. Eu queria que eles me avaliassem como que estava o meu estado de saúde, como que eu poderia envelhecer melhor, e eles não tinham esse conhecimento, eles não estavam preparados. Então, eu fiz uma pós-graduação de endócrino, depois eu fiz de metabolômica para entender o que acontece dentro da célula, qual que é a diferença individual, por que a gente passa um hormônio para uma pessoa e é tão diferente para outra. E aí, por isso que a gente está aqui hoje, para fazer algo diferente. Mas antes, esse é o nosso porquê, porque o processo de envelhecimento da mulher, ele, no meu ponto de vista feminino, né, ele é dramático e triste, não é bonito. E por isso que eu achei que eu tinha que buscar o conhecimento para fazer algo diferente. Então, eu vou contar uma história para vocês. Pode passar. Essa aqui é a Maria. Ela fez 40 anos e ela não teve esse clique de como eu poderia fazer diferente. E ela foi vivendo a vida. Aos 46 anos, a Maria começou a ter despertares noturnos. Ela começou a acordar 2, 3 horas da manhã, sem saber o que era, não achava que era um problema. E ela foi levando. Não procurou médico porque não achava que era um problema significativo. E ela conversou com a amiga dela sobre isso, e a amiga dela disse que poderia ser falta de oração, que ela deveria rezar. Eu não sou contra a oração, eu acho que ela é muito importante. Mas, na verdade, a Maria não sabia, mas era já a deficiência da progesterona no cérebro dela.
e fazia com que ela despertasse às 2, às 3 e não tivesse condições de voltar a dormir. Nada fazia ela dormir. E ela foi seguindo a vida, porque não achava que aquilo era um problema. Então ela rezava às 2, às 3, às 4 horas da manhã e foi seguindo a vida. Até que aquilo começou a se tornar um problema, porque ela começou a acordar cansada. Ela não tinha disposição, ela ficava cansada quando acordava, depois do almoço aquela sonolência, no final do dia exausta, sem ânimo, sem vontade de fazer nada, sem vontade de sair. E isso começou a mudar o humor dela, ela começou a ficar depressiva, aumentou a irritabilidade dela e também os seus relacionamentos familiares. Os filhos não conseguiam mais entender aquela mãe que estava diferente, começaram a se afastar. O marido também, graves problemas de relacionamento, e ela até pensou em se separar nesse momento. Mas ela seguiu a vida. Mais ou menos com 47 anos, ela começou a sentir muitas dores no corpo. Nesse momento ela já tinha ido na psiquiatra, já estava tomando remédio para dormir, remédio para ansiedade, para depressão. E aí, quando ela começou a sentir essas dores no corpo e um ombro meio que congelado, muito dolorido, ela procurou um reumato que fez diagnóstico de fibromialgia. E aí ela foi também no ortopedista para ver o ombro, síndrome do ombro congelado. Ela não sabia, mas a progesterona, ela é um hormônio do nosso freio da dor. Quando a gente tem deficiência de progesterona, a gente sente mais dor, tudo fica mais dolorido, é real, não é da nossa cabeça. O ombro congelado também é deficiência hormonal. Sem os hormônios, as nossas articulações ficam sem colágeno, sem lubrificação, ficam com atrito, fica mais inflamado. E aí ela comprou uma caixinha para colocar já os remédios do psiquiatra, do reumatologista e também agora do ortopedista. E aos 48 anos ela começou a ter um sangramento intenso, ela menstruava ainda. E esse sangramento intenso levou a uma queda de cabelo muito acentuada. E ela procurou uma dermato, que não era eu, que foi lá e diagnosticou um eflúvio, uma queda de cabelo por falta de ferro. Toma o ferro e seu cabelo vai parar de cair. Ela tomou ferro e o cabelo não parou de cair, porque o ferro que ela tomava, ela perdia no sangramento. Não trataram a causa, só enxugaram o gelo. Então, ela continuou seguindo a vida dela. Só que mais ou menos aos 52 anos, finalmente a menstruação parou. E ela, já com o cabelo fininho, ralo, sem volume, começou a sentir os calores. Só aí deu o clique, estou na menopausa, vou procurar um ginecologista. Mas ela já tinha começado os sintomas aos 46 anos e ninguém deu o suporte que ela merecia. Aos 52 anos, o ginecologista, que não foi a doutora Paola, olhou para ela e disse: olha, você tem uma tia que tem um câncer de intestino, você não pode tomar hormônio, é contraindicado, aumenta seu risco de câncer, não vai tomar. E ela disse, tudo bem, então vamos seguir, eu não quero ter câncer. Ela seguiu, só que os calores eram insuportáveis. Então ela achou melhor procurar uma segunda opinião. Foi em outro médico, um homem, nada contra os homens, mas ele disse, se o seu corpo está expelindo os hormônios, se o seu ovário está falindo, é para você não repor, aguente os calores, suporte os calores, você consegue. Para mim, um homem falar isso, ele nunca vai sentir os calores? Como que é fácil falar para uma pessoa, para ela sentir e suportar os calores? Mas ela suportou. E ela foi levando a vida. Ela sentiu que o contorno do corpo dela começou a mudar. Aquela gordurinha que a gente tem aqui na coxa começou a vir para cá. O abdômen dela alargou, ficou mais largo. Ela não sabia, mas o estrógeno, ele guia as células de gordura.
em vez de depositar aqui, que nos protege, não é esteticamente bom, mas nos protege, na coxa, no bumbum, ele passa, sem o estrógeno, a vir para a barriga, para entrar entre as vísceras, aquela gordura visceral, aumentando o nosso risco cardiovascular. A gente passa a ter o mesmo risco que os homens de infartar. E depois, pós-menopausa, o nosso risco de ter um AVC é maior do que nos homens. E ela, aos 70 e poucos anos, infartou. E aí ela comprou uma caixinha maior de remédio, porque agora ela tomava mais 4 comprimidos, que ela deveria colocar e tomar. Ela seguiu as orientações médicas, foi ficando cada vez mais reclusa, não ia em eventos sociais, porque ela estava ficando mais fraquinha, mais desanimada, mais antissocial, achava melhor ficar em casa, foi tendo dificuldade para levantar, sentar. E aí, ela, cozinhando em casa, por volta de 80 anos, quebrou o fêmur. Ela quebrou o fêmur e caiu. Não, ela não caiu e quebrou o fêmur. O fêmur dela era tão fraco, sem os hormônios, que ele quebrou e ela caiu. Ela teve que fazer a cirurgia de prótese, ela superou a cirurgia, ela conseguiu sair da cirurgia, coisa que a minha avó Júlia, aos 82 anos, não sobreviveu, ela faleceu na mesa de cirurgia e ela voltou para casa. Só que antes ela era muito mais, só ficava mais sentada, se locomovia pouco, mas agora ela precisava de cuidados extras. Ficou mais em cadeiras e acamada. Teve pneumonia 1 ano depois e morreu de complicações dessa pneumonia. Essa Maria é da inteligência artificial, mas a história dela é um conjunto de histórias que eu vivi, eu vi e eu presenciei. E aí, estudando, a gente vê, será que eu posso fazer diferente? Vamos ver o que a Angélica falou do processo dela de envelhecimento. Pausa precoce, eu nem sabia, né? No começo do processo, no início, né, de 43 anos, e a ginecologista, pode ser, eu falava, tá, sim. Você falou isso lá pra gente? Então, menopausa precoce. Então, menopausa precoce, eu nem sabia, né? Eu comecei o processo, o início, né, de tudo, com 43 anos. E no ginecologista, pode ser. Aí eu falava, tá, mas sim. Eu não sabia que minha mãe tinha entrado também mais nova e minha irmã também. Se eu soubesse, eu já teria até, porque a gente não falava desse assunto. A minha própria ginecologista na época, eu acho que não lidou bem com essa situação. Ela não veio com a informação necessária, não foi bom, assim, foi bem complicado esse início, porque eu comecei a não me reconhecer mais, os hormônios começaram a enlouquecer, então eu fiquei assim, acho que quase uns 2 anos. E aí o médico começou um processo de reposição, e aí que eu comecei a respirar de novo. Quando eu comecei a cuidar de verdade, com o médico sério, comecei a caminhar ali, eu quase não tinha nascido mesmo. E comecei a enxergar realmente de outra forma, comecei a falar do assunto, que eu acho importante falar, né? Eu acho que não dá para separar um assunto como esse. E aí foi criada a oportunidade. Várias mulheres começaram a falar sobre assuntos, celebridades, e eu queria hoje fazer um convite para vocês. Vamos fazer diferente? Pode passar? Mas quem é você na fila do pão? Você está antes da menopausa, você está na transição menopausal, você tem uma menopausa precoce, prematura, você está na pós-menopausa precoce, tardia. Quem é você? Quais são os sintomas que você sente? O que você pode fazer para melhorar a sua qualidade de vida? Então, a gente vai começar com a doutora Paola, que vai explicar para a gente essas fases de transição menopausal. Bom dia, estou muito feliz de estar aqui com vocês, porque
O que eu vejo no meu consultório todos os dias é isso. Fui em vários médicos, você é a terceira, você é a quarta, você é a quinta médica que eu venho e ninguém consegue me ajudar. E a frase que eu mais escuto é: eu não me reconheço mais, eu não sei quem eu sou. De repente eu acordei e nada faz sentido. E aí vem aquela ansiedade, e aí vem aquele desespero, as relações familiares já estão ruins, os amigos, você já não quer mais ter vida social, seus filhos, você já não suporta mais conversar, falar, toda aquela barulheira, seu marido mastigando está te irritando. Então eu vim aqui falar para vocês que isso não precisa ser assim. Infelizmente, ainda tem muita gente vivendo assim. Só para contar para vocês que menos de 12% das pacientes que estão na menopausa estão sendo tratadas. É um número absurdo. É muita gente que está sofrendo. Então, eu vim aqui explicar para vocês o que significa cada fase, para que vocês possam se entender e possam procurar informações e entenderem principalmente que vocês não estão sozinhas. E que isso que vocês estão passando, todas nós vamos passar. Todas. Até aquela mais famosa da televisão, ela também está passando por isso. A diferença é que antes a gente não falava sobre isso. E agora a gente está aqui justamente para abrir os olhos de vocês. Então, primeira coisa a gente tem que entender, o que é a menopausa? A menopausa, na verdade, ela é uma data, a data da nossa última menstruação. Ela não é uma doença, ela não é um problema, ela é uma fase de vida. A nossa primeira menstruação se chama menacne. Então, da menacne, da nossa primeira menstruação até a última, a menopausa. Só que ela é uma data quando o seu ovário parou de funcionar e você teve a sua última menstruação. Só que para a gente classificar como menopausa é só um ano depois da data da sua última menstruação. Mas será que a gente precisa esperar tudo isso? Será que a gente precisa sofrer pelo menos esse um ano para depois falar: ah, nossa, você estava na menopausa, não é que você estava na menopausa? E o tempo que você perdeu? E a tristeza que você viveu? E tudo que você passou? E o problema começa mais antes. A transição menopausal, ela é um negócio muito complicado. A gente fala de mulheres 40 mais, mas a realidade é outra. Já tem pacientes com 30, 35 anos que estão sofrendo essas mudanças. Porque a transição menopausal, ela acontece em média de 8 a 10 anos antes da menopausa. Então, pensa que você vai entrar na menopausa no Brasil, a idade média de 48 a 50 anos, 10 anos antes você vai passar por isso. Então, 38 anos, e a gente está aqui falando das 40 mais, tadinha das 35, né? Vamos incluir elas nesse jogo. Então, algumas coisas eu vou explicar para vocês entenderem. A transição menopausal, ela é uma fase que está transicionando entre você estar bem, os seus ovários funcionando, até que os seus ovários parem de funcionar. Eu brinco que é como se fosse uma pilha de controle remoto. Ela está ótima, funcionando, você comprou a pilha, o controle está bom. De repente, tem dia que ele falha. Aí o controle não funciona, você aperta, não vai. Aí você dá uma batidinha, ele volta. Então, um dia, o seu controle está funcionando maravilhosamente bem. No outro, você aperta e o negócio não vai. Você fala: gente, mas será que eu vou ter que trocar essa pilha? Só que essa briga dura muitos anos. Então, um dia você acorda bem, disposta, você acorda e fala: nossa, hoje eu estou ótima, estou pronta para correr uma maratona. Na hora do almoço, você já ficou cansada, você fala: nossa, parece que eu estou tão cansada. Já desanimei, não vou na academia, aí daqui a pouco você chora, daqui a pouco você ri. Aí é isso que a doutora Flávia falou, você vai no psiquiatra, o psiquiatra te passa remédio para dormir, remédio para acordar, e aí você fica totalmente anestesiada. Vontade de sair de casa já não tem. Namorar, então, nem se fala, o coitado do marido que lute, né?
E muita gente não imagina que isso pode ser a menopausa. Então, a menopausa veio. Transição menopausal, período antes da menopausa. E o mais importante, a gente já tem a indicação de tratar a transição menopausal. Por que nós vamos deixar vocês sofrerem 10 anos, 8 anos, na melhor fase da vida, com 38, 40, 45 anos e você não vai mais viver? Você vai desistir? Você vai cansar? Não, a gente não precisa passar por isso. Chegou a menopausa. No Brasil, 48, 51, mas no livro, a partir de 45 anos, você já está numa idade boa de menopausa. Menopausa precoce é antes dos 45. E a falência ovariana ou menopausa prematura, ela acontece antes dos 40 anos. E o que muita gente não sabe é que a gente vai ter que viver com isso até morrer, porque é uma fase, então ela vai te acompanhar dessa data da última menstruação. Eu brinco até sua missa de 7º dia, a gente tem que cuidar de você. Porque pense que nós vamos viver hoje pelo menos metade da nossa vida na menopausa. Uma conta, se a gente for morrer com 80 e entrar na menopausa com 40, metade já foi. E será que é essa metade que nós merecemos? Será que é essa metade que vocês querem viver? A gente não precisa viver assim. Só que, além de não precisar, isso que a doutora Flávia falou dessa paciente de 80, acontece muito antes. Aqueles sinais que a gente não fazia ideia, eles são sinais de que o seu corpo não está bem. E um dos nossos propósitos de reposição hormonal é desmistificar tudo isso. Muita gente entende que tem que repor o hormônio para tirar o calor. Só que o que você não imagina é que depois da menopausa, suas artérias já estão prontas para ter um infarto e um AVC se você não repuser os hormônios corretamente. Então, aumenta muito o seu risco de infarto, de AVC e de fenômenos tromboembólicos. Mas aí você pensa, não, eu só tenho 40 anos. Sim, seu risco já é aumentado para isso. Quanto mais tempo você ficar sem hormônio, mais esse risco vai aumentando. Mas ninguém fala sobre isso. A gente só fala sobre o câncer de mama, sobre o câncer de intestino. Todo mundo tem medo de câncer. Mas por que a gente não pode ter medo de infartar? Por que a gente não pode ter medo de ter um AVC? Então, a ideia da reposição hormonal, um dos pilares, é principalmente diminuir a mortalidade da mulher. Porque, além de tudo isso que a gente vive, emocionalmente, também tem a parte física. Um dado importante para vocês, muita gente tem muito medo do câncer de mama, como se os hormônios realmente aumentassem esse risco. Só que o que vocês não sabem é o que mais aumenta o risco de câncer de mama é sobrepeso e sedentarismo. E 90% das pacientes na perimenopausa e na menopausa são sedentárias e estão no sobrepeso. E elas chegam lá desesperadas com medo do câncer. Mas a sua vida hoje já está muito pior. O seu risco de câncer hoje já é muito pior. Pacientes na menopausa vão engordar de 1 a 2 quilos por ano nos primeiros 10 anos. Isso não é aumentar o seu risco de câncer? Então, sim, o tratamento da menopausa também vai prevenir câncer, também vai te ajudar, também vai prevenir todas essas doenças. Então, a ideia desse nosso projeto, desse nosso canal que a gente está fazendo para vocês, é justamente desmistificar, é abrir, é falar abertamente, é tirar as suas dúvidas, é saber que você não está sozinha e que isso que você está passando, muita gente está passando. O sintoma que é único em todas as pacientes da menopausa, esse é 100%, ressecamento vaginal. 100% das pacientes vão ter ressecamento vaginal. Não vão conseguir namorar, vão ter dor na relação. Mas e o resto que ninguém fala? E o esquecimento? E a confusão mental?
Sabia que zumbido no ouvido também pode ser um dos sintomas de perimenopausa e menopausa? Na verdade, já tem mais de 100 sintomas descritos. E a gente entende como se fosse só os calores. Doutora, minha mãe não passou pela menopausa e eu acho que eu também não vou passar. Sua mãe está viva? Tá. Então ela está passando pela menopausa. Só que muita gente entende que para ter menopausa tem que ter o calor. E nem toda paciente vai ter o calor. Muitas vão ter a queda de cabelo, a irritabilidade, aquela dor no corpo, aquele cansaço, o zumbido no ouvido, a infecção urinária de repetição. Muitas mulheres vivem no pronto-socorro tomando remédio para infecção de urina. Mas não é infecção de urina. Isso chama-se síndrome geniturinária. A falta de hormônio, o ressecamento é tão importante que machuca. Você começa a ter infecções de repetição. Aí você vai ao pronto-socorro, o médico te dá um antibiótico, aí mês que vem você volta, outro antibiótico. E às vezes a última coisa que você precisa é de um antibiótico. No meu consultório, que eu sempre falo, a mulher precisa de acolhimento. Quando você entende que você está sendo acolhida e que você está sendo ouvida, metade dos seus problemas já passaram ali naquele momento. Porque ali você tem que encontrar segurança. Segurança de que ali você vai ser ouvida e de que nós vamos poder melhorar sua qualidade de vida. Porque hoje tudo o que a gente quer é ter qualidade de vida. A gente quer viajar, a gente quer passear, ter uma vida sexual ativa. Pacientes mais velhas também têm vida sexual ativa. E eu vou falar para vocês que às vezes a vida sexual está mais ativa do que a dos jovens. Muita gente não acredita, mas é verdade. Porque vem a segurança, vem o autocontrole, vem a maturidade e tudo isso melhora a sua libido, diferente do que todo mundo fala. E aí eu vou falar rapidinho aqui sobre a reposição hormonal. Primeira coisa, não é uma receita de bolo, não é igual para todo mundo. Nem todo mundo vai usar tudo. Algumas pacientes precisam mais coisas que outras. E o implante hormonal, ele não é o melhor, ele não é uma obrigação. A gente pode sim se adaptar para você, para o que você precisa, para o que você vai conseguir comprar, para o que você vai conseguir usar, para o que a sua rotina te permite. Porque muitas vezes a nossa rotina é tão cheia que a gente não consegue parar para olhar para nós. Então, esse dia de hoje, a nossa ideia é isso. Vamos olhar para nós. O que eu posso melhorar em mim? Será que eu tenho alguém para me ajudar? E aqui vocês encontraram 3 mulheres prontas para ajudar vocês. A doutora Maria Luísa agora vai falar um pouquinho, vai dar umas orientações para nós, para ajudar a gente a passar por essa fase tão difícil. Muito obrigada. Só vou fazer um introdutório. A mudança corporal que a gente tem, geralmente a gente vai ganhar 600 gramas de gordura todo ano. Em média, tem gente que em 2 anos vai ganhar 7 quilos de gordura. Vocês veem nesse gráfico aqui, em azul, é a massa muscular. Então, a gente aqui está na menopausa, nesse risco. Então, a gente vai perder músculo e vai ganhar gordura. O que a gente pode fazer por isso? A doutora Maria Luísa agora vai dar algumas dicas, orientações de alimentação e atividade física para a gente correr contra isso, mudar nossa composição corporal. E eu vejo muita gente ganhar músculo e perder gordura nessa fase. Mas aí depende de vocês. Muito obrigada, bom dia, para todos. E sim, isso é verdade, mas o que eu pego no consultório não é só isso dali. É paciente que já não dorme bem, é paciente que chega com peso horroroso nas pernas, acorda e fala, só não quero levantar da cama, só não vem ninguém aqui me encher, e não tem ânimo nenhum para poder trabalhar. Então, alimentando bem, a gente consegue sim melhorar aquele gráfico ali, então a gente consegue aumentar essa quantidade de músculo, controlar ali, aquele aparente aumento de gordura, a gente consegue melhorar sono, voltar a dormir bem, a gente consegue acordar mais disposta, ter mais foco no trabalho.
Então, com uma alimentação adequada, sabendo o que fazer, conseguindo organizar a vida com a estratégia certa, a gente consegue melhorar todo esse quadro, principalmente quando a gente está com os hormônios adequados. Então, para começar, organizar rotina, tem que ser alguma coisa que caiba na sua vida. Não adianta a gente chegar lá com aquele plano que você tem que ficar 3 horas ali organizando o que vai comer cedo. Não, gente, tem que ser uma coisa prática, que o que a gente não tem hoje é tempo. Então tem que ser algo que vai se encaixar para o dia a dia realmente funcionar e você conseguir fazer tudo o que você quer. Manter massa magra. O que eu mais vejo também é o pessoal com dieta extremamente restritiva. Se restringe, o que vai acontecer? Perder o que já está caindo. Então, na menopausa, não é o momento da gente manter ali comendo o mínimo possível por mais tempo. Se a gente perde esse músculo, é o músculo que mantém o nosso corpo ali ativo, que mantém a gente necessitando de energia, né? Queimando energia ali. Então, a gente precisa aumentar músculo. E aí, não é só ficar na frutinha. Ai, mas fruta é muito saudável. Concordo. Mas se eu ficar só ali na fruta, se eu ficar ali no suco, não tenho proteína no meu dia, como que a gente vai aumentar esse músculo? Então, a gente tem que ter muita atenção para aporte proteico, para que a gente permita que o corpo forme esse músculo. E aporte proteico vai ser ovo, vai ser carne, suplemento. A gente pode sim usar os suplementos para nos ajudar no dia a dia. Se a minha tarde é muito corrida, gente, pega ali na portinha ali do carro um suplemento que ficou guardado na sua bolsa, anda com alguma coisa que vai te ajudar nesse momento. Tem até suplemento vindo ali agora, drinkzinho de suplemento. Então isso pode ser satisfatório, isso pode ser gostoso no seu dia a dia. E não é pensar só no agora. A gente consegue ter muito mais longevidade com uma alimentação adequada. O que eu tenho que pensar é que eu quero ter autonomia. Então, eu quero chegar ali, se eu estou nos 35, 40, eu quero chegar nos 50, 60, 70, sem depender de ninguém. Eu quero conseguir levantar da cama, eu quero conseguir brincar com meu filho, com meu neto, eu quero conseguir sozinha no banheiro. Então, não é pensar só no agora, é pensar em como que eu vou manter músculo. E não adianta, se você for na gineco, se você for na dermato, se você for enfim, na reumato, no cardio, todo mundo vai falar musculação, porque é a musculação que vai aumentar aí esse tônus muscular e que vai melhorar a saúde óssea. A gente precisa desses ossos mais fortes para não acontecer como aconteceu ali, né, na história que a doutora Flávia contou, de uma paciente que tem uma fratura. Então, a gente precisa desse aporte para poder chegar bem ali, naquele momento que, né, todos acreditam que é o pior momento, mas não. Hoje em dia pode ser um desses melhores momentos. Gente, eu não quero me alongar muito aqui, porque, né, sei que o tempo de vocês já está bem corrido, mas é falar mesmo que com a alimentação correta a gente consegue diminuir essa inflamação do corpo, a gente tem formas de não chegar ali, acordar de manhã e já estar com dor, já estar, né, com todas essas questões, a gente consegue melhorar dor, a gente consegue melhorar inflamação com essa alimentação. Então, vamos seguir que agora a gente tem aqui uns bate-papos para poder enriquecer mais ainda essa manhã. Vamos fazer um pupurri aqui, né? Pode passar. Por onde, então, que a gente pode começar? A gente já sabe onde a gente está e para onde a gente quer ir. Então, a gente pode passar. A gente vai fazer um pupurri aqui, cada um vai dar uma indicação. Por onde começar? Vamos começar com a doutora Paula. Acho que por onde começar? Definir em qual fase você está na sua mente. Eu estou bem? O que eu estou precisando? Qual que é o meu sintoma? Será que eu estou precisando de ajuda?
Como que eu estou? Porque muitas vezes eu pergunto às minhas pacientes, quando foi que você olhou para você? Quando foi que você se cuidou? Porque hoje a gente cuida de todo mundo, a gente dá conta de todo mundo, dos filhos, da rotina, mas e você? Então eu acho que o primeiro passo é olhar para a gente. E primeiro, a gente tem que vir em primeiro lugar. E depois disso, a gente escolher um profissional para ajudar a gente, porque eu acho que sozinho é muito difícil e sozinho nós não vamos conseguir. Porque a menopausa, ela não é o fim, ela é um começo, o começo de uma nova fase. E ela tem tudo para ser a melhor fase da nossa vida. Então eu acho que a primeira coisa é autocuidado. É se olhar e decidir, tomar a decisão de cuidar de você, ao invés de cuidar só dos outros. Bem, eu iria primeiro em sono, porque se a gente regula esse sono, a gente diminui compulsão alimentar. Então, sono adequado, ingestão adequada de proteína, eu consigo ficar beliscando menos, ter mais saciedade e controlar minha fome durante o dia. Então, primeira coisa é regular sono, não ficar comendo tanto ali à noite, não tomar café depois das 3 da tarde. Ai, mas eu durmo. Eu acredito que você durma, mas você dorme e acorda acabada, porque o seu sono ali que recupera mesmo a energia, ele não foi bem feito porque tinha cafeína ali. Cafeína à tarde e à noite, não, decididamente não. E o outro ponto que eu regularia seria organizar a sua rotina. Porque se eu deixo tudo para a última hora, eu vou chegar ali, eu vou pedir um salgado, eu vou chegar na casa de outra pessoa, eu estou com tanta fome que eu vou comer o que tem ali na frente. Então, se eu estou organizada, não é coisa trabalhosa que eu estou dizendo, é organização. Se eu já tenho planejado o que eu vou comer em cada momento, pronto, gente, sua alimentação já está balanceada. É um básico bem feito para a gente conseguir regular tudo isso daí. E aí, com você organizada, já com tudo ali, eu preciso ficar no supermercado? Não, pega aquele tempo do supermercado e vai para academia. Pronto, eu te ajudo a organizar isso. Chega ali à noite, faz as compras pela internet, já vai chegar no outro dia, tá tudo certo. Pega esse tempinho que você ficaria lá 2 horas, compra as coisas, escolhe tudo, põe no carrinho, põe no carro, chega lá, só põe no prédio, sobe, vai guardar. Não, gente, vamos dinamizar isso daí, porque esse tempo você malha. E aí, pronto, a sua vida vai seguir com muito mais qualidade e possibilidades aí de uma longevidade extremamente saudável. A dica é: se cercam de profissionais que fazem sentido para você. Ninguém é dono da verdade. A gente tem lá a ciência, que a gente estuda, que a gente gosta, né, de aprofundar na parte científica, e a gente traz para vocês. Se fizer sentido e você vai escutar o seu corpo, faça. Se você tem confiança no profissional, o profissional é bom, siga a orientação. Se você não tem empatia, não gostou do profissional, procure outro, vá em outro. Você tem essa liberdade, inclusive, de discutir com esse profissional se aquela conduta faz sentido para você ou não. Ele não vai saber quais são os seus medos, quais são as suas limitações, o que você quer fazer, está disposta a correr riscos de alguns efeitos colaterais ou não. Então, se cerque de bons profissionais, ouça o seu corpo, mesmo que o médico fale, esse efeito colateral aqui não faz sentido nenhum, não tem bula. Não, na sua célula, na sua genética faz sentido. Então escute, ele vai falar com você. E isso pode fazer muita diferença entre aceitar um caminho ou outro e fazer diferença na sua vida. Agora, para a gente finalizar, que eu quero muito que vocês levem para casa alguma pérolazinha, alguma dicasinha para vocês colocarem em prática e ter valido a pena ter vindo aqui hoje. Vamos falar de suplementação, só uma dicasinha que cada uma aqui vai falar qual é a suplementação favorita. A gente não vai generalizar, porque cada uma tem a sua indicação. Mas qual que é, Maria Luísa, a sua suplemento, assim, número 1 que você indicaria para começar nessa fase? Número 1, creatina. Porque a gente precisa de creatina para aumentar essa massa muscular e é uma das coisas que vai fazer mais diferença no dia a dia. Fora os estudos que a gente já tem aí que mostram
vários outros benefícios na qualidade de vida dessa pessoa. Mas eu tenho mais 2. Bônus. Também ômega 3, porque existe aquele risco cardiovascular aumentado. Então, mulheres que não estão com todos os hormônios equilibrados, né, elas vão aumentando ali o risco cardiovascular. Então, o ômega 3 entraria muito nessa fase e também na inflamação, que vai só aumentando. Então, esse com certeza. E se a pessoa não consegue ter uma rotina adequada, eu colocaria proteína. Mas aí, muito dependente de como é esse dia a dia. Se corrido demais, senão a gente consegue tranquilamente só com a alimentação. Bom, rolar os meus queridinhos, eu acho que tem um pouco a ver com a Flávia também, os meus queridinhos. Muita gente acha que vitaminas básicas, elas não são essenciais. E às vezes, o déficit de algumas vitaminas, principalmente B12 e ferro, vão te deixar mais depressivas, mais ansiosas, com dor. Então, as minhas pacientes do consultório, todas têm avaliação da vitamina D, da vitamina B12 e do ferro. Porque sem esses básicos, não tem nem cabelo que resista. Tomara que eu não tenha roubado os seus. O meu, eu amo proteína. Desde que eu comecei a estudar, eu vi que os aminoácidos podem ser precursores, inclusive de neurotransmissores, de dopamina, de serotonina, a gente pode melhorar o humor se a gente tiver esses aminoácidos ok. Então, acho que proteína tem que entrar, e eu pego no pé porque também cabelo é proteína, precisa de aminoácido, e tem que ser seriado. Então, a gente tem que buscar com a Maria Luísa opções aí de encaixar proteína em todos os horários do nosso dia. Magnésio, que é poderosíssimo, ele entra como cofator de várias vias metabólicas que a gente não imagina. E o magnésio tem várias formas. Então, às vezes, se você é constipada, vamos usar um citrato. Se você está com dificuldade para dormir, vamos usar um treonato de magnésio. Então, a gente pode mesclar e viajar entre as formas de magnésio para encaixar para você, para ver qual que é o melhor perfil, né? Só lembrando da creatina, não faz cair o cabelo. Então, podem usar a creatina com tranquilidade. Tem estudos mostrando, um estudo, mas que mostra que não cai o cabelo. E não faz mal para o rim, né? Não faz mal para o rim, ele vai aumentar a creatinina, que é aquele marcador, porque a via metabólica, você deu creatina, vai aumentar. Mas a função renal vai estar normal, não se preocupe. E se ele aumentar a creatinina, e o seu médico ficar preocupado, vai lá, faça a função renal. Está funcionando tudo bem? Siga a vida, não se preocupe com a creatinina. Uma coisa muito gostosa no consultório é que o paciente chega com aquela lista de medicação. E aí, na medida que a gente vai fazendo esse acompanhamento, a cada consulta, mas esse daqui a médica, né, a especialidade tal já retirou. Esse aqui também já consegui retirar. Quando a gente chega ali já finalizando, né, o acompanhamento, a gente está com remédios muito básicos. E o que a gente tem ali no lugar? Comida e um ou outro suplemento para essa pessoa se manter bem. Então, é uma comemoração. Quando eu tirei o remédio da ansiedade, eu tirei o remédio para dormir, eu tirei o remédio da depressão, eu tirei, enfim, a gente vai tirando aquele tanto de corticoide, de remédio para dor, quando a gente vai começando a colocar essa rotina adequada. Finalizar? Bem, então, muito obrigada pela presença de todos. Hoje a gente quis mostrar que a pessoa ela não precisa querer voltar até os 20 anos dela de antigamente. Ela pode estar nos 50, 60, 70, com qualidade de vida, com a composição corporal adequada, com foco, com energia, com vontade de viver. Então não é querer voltar no tempo, é viver bem daqui para frente. E só um dado, a mulher, o pico da felicidade da mulher foi medido e ela está na menopausa. A mulher na menopausa está na fase de maior felicidade da vida, porque vem maturidade, vem aceitação. Então, se a gente pode dar um suporte para o corpo aguentar, a mente
vai estar lá segurando, falando para ela que ela está na melhor fase da vida dela, de maior felicidade. E não precisa ser um tabu, né? Não precisa ser uma fase ruim. Não, pode ser uma fase muito boa se o corpo aguentar e levar a gente aonde a gente quer. Eu queria agradecer pelo tempo que vocês resolveram tirar de coração aberto para vir conversar com a gente. Porque a gente sabe como a vida é corrida, um sábado de manhã, e vocês estarem aqui dando abertura para a gente entrar na vida de vocês e para a gente, de alguma maneira, tocar vocês ou falar alguma coisa que faz sentido para vocês,